Olá, esse vídeo é sobre o volume 13 da coletânea de material gratuito do SOS Social. E nele falaremos sobre a carteira de trabalho digital, em relação a perguntas frequentes respondidas pelo próprio governo federal. Digital é um complemento do volume 12, onde falamos sobre a CTPS digital e o E-Social. No volume anterior, vimos a portaria de número 1065, publicada no Diário Oficial da União, no dia 24 de setembro de 2019, que disciplinou a emissão da carteira de trabalho digital. Vimos no volume anterior que o trabalhador basta apresentar o CPF ao empregador e este fica dispensado de fazer anotações na CTPS. Vimos também os objetivos da CTPS digital, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, suas premissas, o fluxo do E-Social e as funcionalidades atuais já constantes no aplicativo e no portal web, como as futuras previstas, que ainda não têm data para serem implantadas, mas que já foram antecipadas pelo governo federal, que estão previstas para ocorrer no futuro. E agora vamos seguir para o conteúdo do volume atual, que é sobre a CTPS digital também, porém, as perguntas frequentes respondidas pelo próprio governo federal. No dia 26 de setembro, no portal do E-Social, foi postada uma notícia cujo título é Carteira de Trabalho Digital, o que muda para empregadores e trabalhadores. Nessa notícia, foi informada que não existe procedimento de anotação na CTPS digital pelo empregador, então o aplicativo não é de uso, não tem um perfil para o empregador ir lá e digitar, fazer as anotações. A CTPS digital é alimentada automaticamente através das informações enviadas pelo empregador através do E-Social. E que eventos como alteração salarial, gozo de férias ou desligamentos não serão exibidos na carteira de trabalho digital imediatamente. Levam um tempo para ser processado. Por dois motivos, tanto o tempo de processamento mesmo existentes entre os sistemas, como também que alguns eventos têm o prazo pelo E-Social até o dia 15 do mês subsequente para serem informados no sistema. Então, nem todas, imediatamente que ocorrem, vai estar já disponível para o trabalhador visualizar no aplicativo da CTPS digital. Tem um tempo de processamento. E a CTPS em papel será utilizada de maneira excepcional, apenas nos seguintes casos. Quando se trata de uma anotação referente a um vínculo anterior, também em relação ao contrato vigente, mas de fatos ocorridos antes da publicação da portaria, que disciplinou a CTPS digital. Ou seja, os fatos ocorridos até 24 de setembro de 2019, mesmo que seja do contrato vigente, do contrato atual com o atual empregador, eles devem ser registrados ainda na CTPS em papel. E os empregadores que ainda não estão obrigados ao E-Social também, excepcionalmente, estarão utilizando ainda a CTPS em meio físico. Os empregadores já obrigados ao E-Social devem continuar a enviar os dados dos seus trabalhadores, não apenas referente a admissões, mas todos os dados já solicitados. Então, os empregadores enquadrados no grupo 1 e 2 da implantação do E-Social devem continuar enviando, inclusive, os eventos periódicos. E os do grupo 3, todos os eventos iniciais e não periódicos devem continuar a ser enviados. Esse ponto da notícia foi para reforçar as matérias que saíram e as dúvidas que gerou por causa da publicação da Lei de Liberdade Econômica, onde alguns comentaram que o E-Social teria sido extinto. Não, o E-Social continua valendo e inclusive alimentando agora a CTPS digital. E nessa notícia do dia 26 de setembro, no portal do E-Social, reforça que todos os empregadores já obrigados ao E-Social devem continuar a enviar os dados dos seus trabalhadores, não apenas referentes à admissão, mas todos os dados já solicitados pelo cronograma de implantação do E-Social até o momento. E nessa notícia também informa o link para as perguntas frequentes, que é o que vamos tratar a partir do próximo slide. Nas perguntas frequentes, a primeira
O aplicativo já existia. O que mudou agora em setembro de 2019? O aplicativo da CTPS existe desde 2017, mas não substituiu o documento físico. O que muda é que agora em setembro ele passa a substituir o documento físico. O trabalhador basta informar apenas o número do CPF no momento da contratação e o empregador não precisa mais fazer as anotações na CTPS no documento físico. Basta enviar as informações através do e-social. O que faço com a minha CTPS antiga? Não vou precisar mais dela. Posso jogar fora? O governo federal orienta que você guarde, caso você já tenha a CTPS em meio física, para comprovar tempos de trabalhos anteriores. E o que muda é daqui para frente, que todas as anotações serão feitas apenas eletronicamente e você poderá acompanhar através do portal da CTPS digital em meio web ou pelo próprio aplicativo. E acompanhar de forma tempestiva. Tá. Quem vai me contratar quer que eu apresente a CTPS física. O que eu faço? Caso seja um empregador que ainda não utiliza o e-social, você vai precisar apresentar a via física. E caso não tenha, pode solicitar através de agendamento pelo número 158. Quero ver minha carteira de trabalho digital. Como não consigo fazer meu cadastro no gov.br e nem pelo aplicativo, o que é que eu faço? Nesse caso, você pode recorrer ao seu banco, e se o banco for Caixa Econômica ou Banco do Brasil, você pode resolver nos próprios caixas eletrônicos, ou comparecer em uma das unidades do Ministério da Economia. Fiz meu cadastro e instalei o aplicativo, mas existem dados errados, como cargo, remuneração, data de início ou fim do trabalho. O que eu faço? Os contratos mais antigos, é provável que isso esteja ocorrendo. Não é necessário, no momento, comparecimento em nenhuma unidade de atendimento. Os sistemas estão sendo atualizados constantemente e muitas dessas inconsistências estão sendo tratadas. E, posteriormente, haverá uma campanha para a correção das informações, caso, porventura, ainda tenha ficado alguma informação errada. Agora, caso seja uma inconsistência referente ao vínculo posterior a setembro de 2019, você deve informar o seu empregador para que e solicitar que esse faça a correção. Qual é o número da minha carteira de trabalho? É o número da sua inscrição no CPF. Sou empregador. É verdade que não preciso mais pedir a carteira de trabalho para contratar. Não vou ser multado. Você não será multado. As anotações serão feitas através das informações que você e o seu contador enviar através do e-social. E ela vai servir como uma assinatura de carteira. O cuidado que deve ter é observar o prazo de envio dessas informações e caso o trabalhador constate alguma divergência, deve solicitar que você corrija essas informações que foram enviadas. Contratei um novo funcionário. Que informações devo transmitir para cumprir a legislação? Isso é o mesmo que assinar a carteira? Deve enviar os eventos previstos no e-social. Inicialmente, o cadastro inicial do vínculo e a admissão do ingresso do trabalhador, que é o evento S2200. Caso você não tenha com os dados completos, pode imediatamente enviar o evento de admissão preliminar, que é o S2190. Que é um arquivo resumido com menos informações para você já admitir de imediato, mas que tem um prazo que precisa ser respeitado para complementar as informações e enviar o cadastro completo através do 2200. E a essas informações enviadas através do e-social terá o valor da assinatura de carteira. Sou empregador e meu funcionário está com informações erradas na carteira de trabalho digital. Ele quer que eu corrija as informações. O que eu faço? Caso essas informações sejam em relação a contratos anteriores, você não precisa fazer nada. Se for em relação ao contrato atual, é necessário enviar as informações corretas através do e-social. Existe prazo para essa correção? É possível que a mesma seja feita após o término do vínculo. Essas correções podem ser feitas a qualquer momento, mas a orientação é que faça assim que verificar a inconsistência, pois alguns eventos são dependentes de outros no e-social. Então, caso você já tenha enviado informações
que para você corrigir outra, você precisa excluir eventos, por exemplo, periódicos que já foram alimentados. Quanto mais você demorar a fazer essa correção, mais eventos você vai precisar excluir para desempenhar os sistemas e corrigir aquela informação e depois encaminhar os eventos novamente. Então, sempre que identificar alguma inconsistência, a orientação é já fazer de imediato para evitar esses transtornos futuros com o passar do tempo, para conseguir fazer a correção através do e-social. Reside em local remoto e sem acesso à internet. Existe previsão de substituição plena da CTPS física pelo sistema digital. Existe previsão de utilização do sistema e-social por prepostos, tais como o meu contador. Sim, a substituição será plena e as informações podem ser enviadas pelo e-social, tanto pelo próprio empregador, quanto por procurador devidamente habilitado no sistema, como o contador. Porque o aplicativo não está disponível para o meu aparelho. Seu aparelho precisa ser um smartphone para poder baixar o aplicativo. Se o seu sistema operacional for Android, baixar através do Google Play. E se for iOS, se for um iPhone, através da Apple Store. Posso acessar a CTPS digital por meio da internet? Pode. Não precisa ser somente através dos aplicativos baixados no smartphone. Pode ser acessado através do portal de serviços do governo, no endereço gov.br. Tem algum passo a passo onde eu possa consultar todo o processo da CTPS digital? Sim. Nesse item 14 das perguntas frequentes, tem uma versão em PDF e o link para clicar no passo a passo. A CTPS digital substitui a minha CTPS física? Sim, para fins de acompanhamento de contrato de trabalho, não sendo válida como um documento de identificação civil. A CTPS digital poderá ser utilizada para identificação civil? Não, como vimos na pergunta anterior, ela só serve para fins de acompanhamento de trabalho, não é um documento de identificação civil. O que eu faço com a minha CTPS física? Como já visto em outra pergunta também, a orientação é que guardá-las para fins de comprovações, principalmente de vínculos anteriores, e que precisa, inclusive, ser apresentada durante esse período de transição para as empresas que ainda não estão obrigadas ao e-social. Vai precisar apresentar a CTPS física. Minha carteira é do modelo antigo, manual. Devo trocar para um modelo informatizado para ter acesso ao aplicativo? Não, isso é feito automaticamente e é alimentado para todos os brasileiros e estrangeiros que possuírem um número no cadastro de pessoa física, ou seja, que possuírem um número de CPF. Nunca trabalhei com carteira assinada. Esse aplicativo servirá para mim? Todos que possuem o CPF registrados têm acesso ao aplicativo, mas se nunca trabalhou com carteira de trabalho assinada, apenas vai estar aparecendo os dados pessoais no aplicativo da CTPS digital. Os dados que constam no seu CPF. É necessário alguma forma de pagamento para obter a CTPS digital? Não, é totalmente gratuita e não tem custo para o trabalhador. Perdi a minha CTPS física. Posso solicitar a carteira de trabalho digital pelo aplicativo? Sim, basta ir no endereço www.gov.br/trabalho, clicar em obter e posteriormente em solicitar. Após a solicitação da CTPS pelo aplicativo, preciso comparecer em qualquer posto de atendimento? Não, ela é totalmente digital. O que é o acesso gov.br? É um acesso unificado utilizado para todos os serviços públicos digitais do governo federal. Por que preciso passar por 2 processos de perguntas para acessar todos os meus dados da CTPS digital? Como vimos no volume 12, há 2 níveis de acesso. Um para os níveis mais básicos de informações e um outro para um nível mais detalhado, onde tem dados mais sensíveis, como salários e toda a sua vida laboral. E aí, os dois processos de pergunta é que o primeiro processo, que é um processo mais simples de pergunta, habilita para o primeiro nível, que é o nível mais básico de acesso, e o segundo processo de perguntas, onde tem 5 perguntas que devem ser acertadas, pelo menos 4 dessas, habilita você ter acesso ao nível
mais detalhado, onde vai ter informações mais sensíveis. E é por uma garantia de segurança que tem esses dois processos de perguntas. Meus vínculos na aba de contratos de trabalho estão incorretos. O que devo fazer? Não é necessário comparecimento a uma unidade de atendimento, como vimos. Está tendo um sincronismo entre os sistemas e muitas estão sendo corrigidas automaticamente. E posteriormente, para casos que ainda permanecer, vai ser realizada uma campanha para correção dessas informações. Por que as alterações que indiquei pelo aplicativo não foram atualizadas? É a mesma resposta do item anterior. Está tendo ainda sincronismo entre os sistemas, então muitas ainda vão ser corrigidas automaticamente e aquelas que permanecerem com problemas haverá futuramente uma campanha para a correção dessas informações. Por que não aparece meu número da CTPS física na CTPS digital? Porque o número-chave da CTPS digital é apenas o seu CPF. A mesma coisa para a pergunta seguinte, que é por que não aparece o meu número do PIS? Porque o número-chave é o número do CPF para a CTPS digital. Por que não retornou nenhum vínculo, sendo que no meu INSS vejo a relação de todos os vínculos? Na CTPS digital aparecem as relações de trabalho, empregado e empregador doméstico, que eram aquelas que tinham assinatura na CTPS e-mail físico. Caso você seja um contribuinte individual, um autônomo, por exemplo, não será mostrado no aplicativo, pois não tinha registros na CTPS. E essas informações vão estar apenas para ser consultadas através do meu INSS. Por que não consigo alterar os meus dados pessoais? Seus dados pessoais estão vinculados aos dados que constam no seu CPF. Então, se tiver alguma inconsistência, deverá ser corrigido junto à Receita Federal. Serão exibidas na minha CTPS digital todas as informações que constam no CNIS. Como vimos, não, só aqueles com relação trabalhista de empregados e empregados domésticos. As demais podem ser visualizadas através do meu INSS. Constam indicadores de pendências, acertos ou informações em meu vínculo. O que significam esses indicadores? Nem todos resultam em uma ação. Os indicadores de pendência será necessário atualizar a informação no CNIS. Indicadores de alerta. Pode demandar ou não uma ação, por exemplo, quando tem o de exposição a agentes nocivos. É um alerta que precisará depois ser comprovado se tem direito à aposentadoria especial pela área médica do INSS. E o indicador de acerto informa que o acerto foi efetuado pelo INSS e não precisa de nenhuma ação. Quais são os possíveis indicadores que podem ser exibidos no meu vínculo? Nessa pergunta 33, que é a última, ele lista os principais tipos de indicadores que podem aparecer. O de extemporaneidade, que é quando foi informado fora do prazo as informações desse vínculo. Nesse caso, é importante que o trabalhador guarde a documentação para quando for para poder comprovar futuramente. O indicador de empregado inválido e de falta de informações cadastrais no CNPJ ou no SEI, ou seja, informações do empregador com problema, é importante que o trabalhador também guarde essa documentação para quando for fazer um requerimento de benefício no INSS comprovar. Inconsistência temporal, também guardar, é importante que o trabalhador guarde a documentação para ser apresentada e comprovar no momento que for requerer algum benefício no INSS. O RPPS é o regime previdenciário do regime próprio. Nesse caso, o tempo que aparecer com essa identificação do RPPS não está sendo considerado para recolhimento dos benefícios do regime geral de previdência social, do INSS. E caso o trabalhador identifique divergência e que era para ser computado, precisa apresentar uma certidão de tempo de contribuição emitida pelo RPPS, pelo regime próprio. E esses outros indicadores de acerto confirmado pelo INSS, confirmado por decisão recusal, confirmado por decisão judicial e acerto realizado pelo INSS, não precisa de nenhuma ação do trabalhador, é só informativo. E o de exposição a agente nocivo, que é passível de comprovação
e que ele não implica em conversão automática para fins de aposentadoria especial. Vai precisar ser enquadrado pela área médica do INSS e, caso a área médica não comprove exposição a agente nocivo, será computado como tempo comum e não como tempo para fins de aposentadoria especial. E para acessar os demais volumes da coletânea de SOS e E-Social, você pode acessar através do material tração gratuito, tração-social.sos-social.com, ou também através do Facebook, na página SOS E-Social, no grupo de discussão do Facebook SOS E-Social, e no YouTube, através do canal SOS E-Social, que tem vídeos já postados lá. Inclusive do volume 12, que é o complementar, que este volume 13 está complementando o volume 12, que também é sobre a CTPS digital. Os outros volumes já publicados e disponíveis: o volume 1 é uma análise sobre o E-Social e o FDREINF, após rumores de extensão e polêmicas existentes sobre o tema, que também muitas informações desse volume 1 ocorreram também no volume 11, quando foi sancionado a Lei de Liberdade Econômica. Então, quem já leu o volume 11 não precisa ver o volume 1. O volume 11 está mais atualizado. O volume 2 é uma análise referente às revisões de modernização das normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalhador, ocorridas em julho e em agosto. O volume 3, uma análise sobre a minuta da versão 3.0 do FDREINF, que causou polêmicas e resultou na nota conjunta de número 1 de 2019, e a retirada dessa minuta do portal do SPED para reavaliação e posteriormente publicação da versão 2.1, e informando que a versão 3.0 não será republicada. O volume 4, uma análise referente aos primeiros passos da simplificação e modernização do E-Social, a nota técnica número 15 de 2019, com a revisão do layout do E-Social versão 2.5, e a nota orientativa número 19 de 2019, que trata dos primeiros passos da simplificação e modernização do E-Social. O volume 5 trata-se do impacto que a qualificação cadastral deve sofrer com a reformulação do E-Social, que irá excluir documentos como NIS, e a publicação do decreto 9.723, que instituiu o CPF como documento único. Então, como fica a qualificação cadastral, por exemplo, depois de não obrigar mais o NIS? Precisa continuar sendo feitas? Sim, e nesse volume eu explico o motivo. O volume 6, entenda o cronograma atual do E-Social e o FDREINF. O volume 7, entenda a documentação técnica do E-Social, o que são os manuais de orientações existentes, os layouts, nota orientativa, nota de documentação evolutiva e nota conjunta, e a diferença para que serve cada um deles, cada um dessa documentação técnica. O volume 8, a importância da categoria do trabalhador no E-Social e seus impactos no sistema. O volume 9, desmistificando o E-Social e analisando o legado que fica após concluída a fase de implantação do sistema para os 3 principais atores envolvidos no processo, ou seja, os empregadores, os trabalhadores e o próprio governo federal. O volume para você conseguir identificar possíveis causas de divergências entre o cálculo feito pelo E-Social do INSS e o cálculo feito pelo seu sistema, para evitar a geração de uma DAF avulsa ou de pagamento de multas, mas caso necessário gerar uma DAF avulsa, tem nele também a orientação de como gerar, e caso tenha feito o recolhimento previdenciário a maior, como solicitar essa restituição através do PERDECOMP. No volume 11, fala sobre a extinção do E-Social pela Lei de Liberdade Econômica e a razão dessa notícia não ser verdadeira. O volume 12 é o volume anterior, onde já vimos no início desse vídeo do que falamos, que foi da CTPS digital e o E-Social, da portaria, das premissas, do seu fluxo e dos seus objetivos, e das funcionalidades, tanto as existentes atuais, como as já previstas para ocorrer no futuro. E para acessar todo esse material, todos são disponibilizados gratuitamente
tanto no Facebook, grupo de discussão do Facebook também, ou no canal do YouTube, os vídeos através do canal SOS é Social. E todo o arquivo PDF, os e-books estão disponíveis também gratuitamente através do link material-gratuito-social.sossocial.com. Espero que essa coletânea de conteúdo esteja ajudando vocês. Até a próxima.